Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. A gente fica doido para que a quarta-feira chegue logo, né? Para poder conversar com o pessoal do ONI, do Observatório Nacional. Toda quarta-feira, nessa faixa horária, temos essa parceria desde o começo de outubro de 2015. Parceria veio para ficar com o Observatório Nacional. E hoje vamos falar sobre a chegada do verão. O verão começa neste dia 21, amanhã, portanto, às 14h28. E vamos falar também sobre a superlua, que pode ser um presente para os namorados no dia 1º, né? 1º de janeiro de 2018. Para conversar com a gente, a pesquisadora do Observatório Nacional já esteve aqui com a gente no estúdio, sempre muito atenciosa, simpática e com muita informação sobre os assuntos. Josina Nascimento, bom dia, Josina. Bom dia, Marcos Aurélio, que saudade. Bom dia a todos os ouvintes do Ciência no Rádio. Muita saudade. É verdade, sempre tão agradável conversar com você. Os ouvintes gostam muito, porque você, eu já te falei isso no ar, em algumas oportunidades você consegue, ao mesmo tempo que consegue trazer o conhecimento científico, o jeito da pesquisadora, mas consegue fazer isso de uma forma muito agradável, didática, gostosa de ouvir. Então, seja bem-vinda mais uma vez, Josina. Olha, o verão começa amanhã às 14h28 e poderá ser um pouquinho diferente dos outros, ou seja, com mais chuvas fortes e intensas do que tivemos no último verão, aquela chuva do final da tarde? Então, essa parte climática, né, eu não tenho como prever, não fica assim dentro da minha área. No caso da astronomia, a gente calcula a posição do Sol, da Lua, né, e a gente vai marcar direitinho aí qual é o horário do início do verão, que marca uma posição da Terra na sua órbita. Mas do ponto de vista da nossa área aqui, a gente não tem como falar das questões climáticas que envolvem a estação. Claro. Nós já temos visto, aqui agora falando não como profissional, mas o que a gente já tem visto? Que até agora foi mais ameno, bem mais ameno. Né? Não só aqui no Rio de Janeiro, como em outras partes do Brasil, a gente teve um final de primavera que não foi tão quente. Teve até geada em Santa Catarina, né? E normalmente a gente, quando chega no dia da entrada do verão, está todo mundo já bastante agoniado com o calor. É verdade. Josine, e agora falando do que é mais realmente da sua área, como é que é feito esse cálculo? Como é que a gente diz que no horário de Brasília, às 14h28, pontualmente 2h28 da tarde, começa o verão amanhã? Como é que é feito isso? Isso é interessante, porque, bom, primeiro que a gente não teria diferença de estação se a Terra não tivesse o seu eixo, né, de rotação inclinado em relação ao seu plano de órbita. Porque a gente é inclinadinho assim, essa inclinação até uma inclinação bonita, né, de 23 graus, é que tem as estações. Se ela fosse assim, tivesse o eixo a 90 graus, por exemplo, em relação ao plano de órbita, nós teríamos todos os dias a mesma forma do Sol, dos raios do Sol chegarem em todos os pontos da Terra, e não teria diferença. Cada latitude teria a sua estação sempre a mesma. Então, a primeira coisa que chama atenção para essa mudança é a inclinação dos raios solares que chegam à Terra. Por exemplo, quem está no Equador praticamente não tem diferença nenhuma. Mas quanto mais você se afasta do Equador, mais diferença tem. O tamanho dos dias ficam diferentes e a inclinação desses raios solares chegando à nossa Terra é que vão nos dar mais calor, menos calor, né, mais frio. Agora, como é que a gente... Qual o dia mais longo do ano no hemisfério sul? Exatamente agora, dia 21. Entrada do verão é o dia mais longo. A partir esse dia foi ficando maior, do início da primavera até agora o verão. E agora ele vai começar a diminuir, até que depois vai ter o outono, o tamanho do dia é o mesmo tamanho da noite, depois ele vai continuar diminuindo até que o menor dia e a maior noite é o dia da entrada do inverno. Mas esse cálculo, essa hora certinha que dá, maneira mais fácil que eu tenho de explicar, a gente tem que, em astronomia, a gente faz muitos os cálculos nos colocando assim, na Terra, fazendo tudo girar, ou tudo acontecer em torno da Terra, que é como a gente vê, né? Então, a gente se coloca, a nossa referência fica na Terra, e a partir daí, então, a gente vê o Sol girar em torno da gente, numa órbita inclinada de 23 graus, né?
Então, o Sol girando em torno da gente, e a gente fazendo assim o Equador, né, o Equador celeste sendo a continuação do Equador terrestre, a gente vai vendo que em 2 momentos do ano, esse Sol cruza o Equador, que são os equinócios, de outono e de primavera. E em outros 2 momentos ele chega no ponto máximo, a sul e a leste. Ele agora está chegando, que são os solstícios, né, de inverno e de verão. E agora no dia 21, que é amanhã, às 14h28, horário, já incluindo o horário de verão aqui de Brasília, o Sol vai chegar no seu ponto máximo no hemisfério sul. E aí marca, então, a entrada do verão. Então, por isso que tem esse instante, assim, tão preciso, né? Por conta desse cálculo, assim, feito dessa maneira. E esse instante preciso a gente vai observando que ao longo dos anos ele tem diferença. As pessoas me perguntam muito isso. Peraí, entrada do verão é dia 22 ou é dia 21? Porque há uma diferença de um ano para outro, por conta de que a Terra não completa a sua órbita exatamente em um ano civil. E por isso tem os anos bissextos. Então, de um ano para o outro tem uma variação de 6 horas, quando chega o ano de bissexto, acerta novamente. E de acordo com o fuso que a pessoa está, às vezes cai dia 22. Raramente cai dia 22, mas em 2011, por exemplo, o início do verão foi dia 22. Uhum. Outra curiosidade, Josina, o inverno, o tempo fica mais seco, o céu fica mais limpinho, a intensidade do azul, né, que a gente percebe. Eu acho lindo, a linda cor do céu no inverno do Rio de Janeiro. Eu acho bastante. No verão fica uma névoazinha, ele não fica tão aquele azul tão intenso. Do ponto de vista da evaporação, do ponto de vista da astronomia, da observação dos planetas, das estrelas, é mais fácil fazer essa observação no verão ou no inverno? Do ponto de vista da astronomia, quer dizer, tem várias nuances, né, tem várias maneiras de observar. A olho nu, realmente, inverno é muito mais interessante, né, justamente pelo que você falou. Porque, por exemplo, também se você está próximo do mar, você tem aquela evaporação, né, tem aquela umidade, e isso, principalmente para quem vai ver a olho nu ou com instrumentos, como é que eu posso dizer, de menor alcance, então você tem uma observação muito melhor no inverno, final de outono, né? É muito melhor por conta dessa questão da evaporação. Agora, no verão, nós temos uma evaporação grande, aí muitas vezes se formam aquelas nuvens no final do dia, aí chove, aí assim que chove o céu fica muito bonito. Depois que chove abre, fica muito bonito, mas depois pode ser que tenha novamente uma nova formação de nuvens, quer dizer, é uma coisa diferente. Uhum. E para quem vai observar, principalmente a olho nu, com instrumentos de pequeno alcance. Do ponto de vista da astronomia moderna, grande parte das observações são feitas em nível já de satélites, então aí isso daí já não atinge. E outros observatórios, né, que também ficam em grandes altitudes, em locais que são colocados, né, justamente por conta disso, em locais onde chove menos. E aí se faz muita observação remota, quer dizer, o telescópio está lá naquele local onde chove menos e as informações são transmitidas para onde a pessoa estiver no mundo, né? Além da inclinação normal da Terra e que vai gerando as diferentes estações do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte, existe aí uma especulação de que que o planeta estaria sofrendo uma alteração em sua inclinação normal e que isso poderia provocar uma mudança nas estações do ano. Essa é a pergunta que faz Marcos Rangel, que é nosso colaborador, radialista, colaborador aqui do quadro Essa Letra, Essa Música. Realmente pode haver uma mudança nas estações do ano como conhecemos? Não, que eu saiba não. A gente tem uma mudança realmente no eixo da Terra, a sua inclinação, ele tem pequenas alterações, muito bem conhecidas, muito bem calculadas, né? Pequenas alterações, não tem uma alteração assim grande. Ele vai ao longo do ano, ao longo dos anos, né? Tem alguns tipos de alteração, mas que são pequenininhas. Eles vão mudar esse início das estações, aí lá no segundo, né, no 100º segundo de tempo, então isso não vai nos atingir. O que atinge, a questão climática que vai atingindo, são N outras, né, que todos vêm estudando aí nos últimos anos, questões ambientais,
questões de você não tem tantas árvores quanto tinha naturalmente, por inúmeros motivos, né, e não inúmeras razões, porque não teria razão nenhuma para fazer isso, mas inúmeros motivos, né, então isso é que vai causando os problemas climáticos que a todo momento estão sendo chamados a atenção. Os países são, né, convidados a conhecer e a tomar atitudes para diminuírem uma série de coisas que são jogadas na atmosfera, né? Então, isso daí é que nos coloca num risco muito grande. É um assunto muito interessante, né, que quem quiser acompanhar pode olhar, por exemplo, o site do INPE, que tem publicações em níveis que todas as pessoas podem compreender, e muito bom que isso já esteja sendo falado nas escolas todas, já a partir do primeiro aninho, está todo mundo falando nisso, e tentando trazer para cada pessoa, né, as suas mudanças de hábitos, mas na verdade nós sabemos que são as grandes indústrias que são as responsáveis por tanto dano, né, ao nosso planeta, e a gente precisa salvar isso o mais rápido possível, né. Josina, quer dizer que os namorados e as namoradas vão poder dar presente para os seus respectivos parceiros no dia 1º de janeiro. Diz assim, olha, te ofereço uma super lua, né? Pois no dia 1º... presente maravilhoso. Na virada de 31 para 1º ou de 1º para 2? Qual a noite melhor para ver? 1º para 2, na verdade. Foi um grande presente a gente começar o ano de 2018 com uma superlua, gente. Não podia, né, ser melhor. O que é a superlua? É quando você tem uma lua cheia muito próxima do perigeu, que é a máxima aproximação da Lua em torno da Terra. Né? A órbita da Lua em torno da Terra não é exatamente circular, tem um momento que a Lua está mais próxima um pouquinho, e tem um momento que ela está mais distante um pouquinho, está mais próxima ao perigeu, mais distante ao apogeu. A definição de superlua nem é astronômica, mas é bem visível, então é interessante a gente falar sobre isso. As pessoas percebem, mesmo que não tenham ouvido nada sobre o assunto, opa, essa lua está mais brilhante. E é muito interessante. Então, é uma lua cheia, lua cheia e lua nova, só que na lua nova a gente não vê, então não adianta. É uma lua cheia que acontece próximo do perigeu. Então, eu fiz um cálculo, desde 2000 até o ano de 2030, a superlua mais incrível foi aquela lá de 14 de novembro de 2016, né, que a gente falou bastante e tal, e infelizmente no Rio de Janeiro choveu. Choveu torrencialmente esse dia. Foi horrível. Em alguns outros lugares do Brasil, sim, mas aqui no Rio choveu torrencialmente. E a segunda superlua desses 30 anos é agora do dia 1º de janeiro de 2018. O perigeu vai ser às 21h48 e a entrada da lua vai ser, peraí que eu tirei aqui do... O horário mais ou menos. A entrada da lua deixa eu colocar em horário de verão. O perigeu vai ser às 22h48 e o horário da lua é dia 2 a 0h24. Viu, gente? Virada de 1º para 2. Do dia 1º para o dia 2. Eu estou falando aqui horário de verão, hora de Brasília, né? Quem está fora do horário de verão vai ser 23 e 24 no dia 1º mesmo. Menina, eu acho que eu mesmo tendo que acordar às 5h45 todo dia, inclusive no dia 2 para vir aqui para a rádio, mas acho que eu vou fazer um sacrifício para dormir pouquinho no dia 2. Não, mas Marcos Aurélio, você não precisa acordar para ver a lua nesse horário, porque o melhor, a lua cheia, ela nasce quando o sol se põe. Então, durante toda a noite, do dia 1º para o dia 2, ela vai ser a superlua. Mas o auge vai ser a meia-noite e pouquinho, né? Sim. O horário do perigeu é 22h48. Que legal. Então, claro, mas assim, não vai fazer diferença se você olhar logo depois que ela nasceu, principalmente porque, por efeito de refração, quando a lua nasce ou se põe, ela está enorme, né? Está imensa. Então, se você puder olhar na hora que ela estiver nascendo, também vai ser super legal. E você vai ver que durante toda a noite ela vai estar com um brilho diferente do brilho das outras luas cheias. Uau! Josina, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, pelos conteúdos sempre relevantes que você traz aqui pra gente e que a gente possa conversar muitas outras vezes em 2018, tá bom?
Tá bom, eu que agradeço também pela oportunidade de sempre divulgar a astronomia. Eu prometo que estarei mais próximos em 2018 e quero desejar a todos os ouvintes, a todos vocês aí, um Natal de muita paz, muita alegria, muito carinho, muito amor e um ano de 2018 tão lindo quanto a lua cheia. Você é uma querida. Josina, muito obrigado. Nós conversamos ao vivo com a pesquisadora do Observatório Nacional, Josina Nascimento, que tem uma maneira muito agradável de fazer com que a democratização do saber científico chegue até você. Eu sou fã porque realmente tem essa capacidade que é missão nossa como rádio educativa, né? Fazer com que a ciência seja democratizada. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.